Pai, agradecemos pelas bênçãos da Sua presença aqui conosco esta noite. Somos gratos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Marcos capítulo 6. Lindo. Marcos capítulo 6, versículo 1. E subiu dali e voltou para a sua própria e amada terra natal, o seu lar, o seu lugar de origem. E todos os seus discípulos então seguiram. Amém. Agora, quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. Lindo. E muitos, ouvindo, ficaram atônitos. Uma das maneiras de gerar a unção, este é um culto de avivamento. Uma das maneiras de gerar a unção é ensinar a palavra. Você percebe que Jesus saía. E as pessoas vinham para ouvir e serem curados. Então você encontra essa expressão repetidas vezes na Bíblia. Eles iam para ouvir e para serem curados. Ouvir e ser curado. Essa frase é repetida por todo o Novo Testamento. No Testamento, tudo bem. Agora, muitos, ouvindo, ficaram atônitos, dizendo: de onde vem a este homem essas coisas? É isso que vão dizer sobre você. Agora, veja bem, sempre que você aparece com as coisas maravilhosas do Senhor, a questão é que essas coisas verdadeiramente maravilhosas que Deus te deu vêm de algum lugar, não é mesmo? Nada vem do nada. Sim, então é dali que vem a pergunta: de onde vem esse homem? Essas coisas vêm de algum lugar. Agora, você realmente nunca será nada em Deus a menos que receba algo de algum outro lugar. Você precisa receber algo dos ventos. Onde fica o vento? O velho. De onde? De onde esse homem tirou essa coisa? Então ninguém vem por nada apenas. Por condensação, osmose, difusão ou qualquer um desses processos. De onde? De onde veio esse homem? Essas coisas, agora você percebe a palavra coisas no plural. Todo mundo que é enviado por Deus tem mais de uma coisa. E as coisas que a pessoa está trazendo são o que chamamos de essas coisas. Essas coisas, de onde vêm essas coisas, certo? Então Deus quer te dar algumas coisas. E as pessoas vão perguntar: de onde esse homem tirou essas coisas? Agora, todo o ministério chega como uma verdadeira e agradável surpresa para aqueles a quem você acaba ministrando e servindo. Veja, para compartilhar com vocês, vocês não saberiam de onde eu tirei essas coisas.
Sim, de onde eu tirei essas coisas? Então, pessoas que me conheciam anos atrás faziam a pergunta: de onde ele tirou essas coisas? Porque ele estava na faculdade de medicina. Sim, não sabemos de onde. Agora, a resposta para essa pergunta revela a fonte do seu ministério. A fonte principal do seu ministério vai ser o lugar secreto e os encontros secretos e íntimos que você tem secretamente enquanto se desenvolve e cresce na presença do Senhor de forma contínua. Por que estou dizendo isso? Porque quando eu estava na faculdade de medicina, na verdade, não só na faculdade de medicina, mas também na Shimoda School, eu ouvia Kenny Fiage pregando. Foi quando eu estava na Shimoda School que percebi que, sempre que eu pregava a mesma mensagem com o mesmo título, que Kenny Fiage pregava, foi aí que descobri que era poderoso. Esse foi, de fato, um dos meus primeiros e mais importantes segredos espirituais. O princípio fundamental de seguir está claramente expresso no versículo 1. No versículo 1 da Escritura diz que ele saiu de lá, daquele lugar, e foi para a sua própria e amada terra natal. E os seus discípulos o seguiam. Não seguiam, seguem, presente contínuo. Sim. As pessoas não seguem. Então, enquanto você olha para isso, você sabe, você deveria ter me visto como professor, algum tipo de médico. Onde vou, as pessoas não. Recentemente estive na Zâmbia, eu dizia, sou médico. Revelar esse lado, porque tudo isso é diferente. Amém. Agora, os discípulos seguem. Então, esse é o segredo de desde quando desmontou essas coisas. Porque elas têm que vir de algum lugar. Não vem do nada. E esse vir de algum lugar ou é porque sua vida secreta está absorvendo coisas em segredo. Porque você não conseguiria ir ao deserto. Nem Jesus ficaria lá 40 dias. Então, tirando os 40 dias, ele viveu 30 anos, 30 anos. E o que ele fez durante 30 anos? A Bíblia diz que Jesus tinha cerca de 30 anos quando foi batizado. Ele começou a ter cerca de 30 anos. Lindo. Então, durante 30 anos, ele recebeu coisas e passou por coisas. Sim, Lucas 3, 23, Jesus começou a ter cerca de 30 anos, e como era suposto filho de José. Então, durante 30 anos, ele recebeu coisas. E é por isso que, quando ele foi ao templo, ele foi e estava fazendo perguntas e falando. Então, mais tarde você pergunta: de onde esse homem tirou essas coisas? Veja, você pode viver sua vida como cristão e vai perceber que, com o passar do tempo, você recebeu muitas coisas. As pessoas nem sabem que você está recebendo essas coisas. E então, um dia, quando você começar a ministrar, a pergunta será: de onde esse homem tirou essas coisas? Qual sejam bem-vindos a Gana Lindo. Vocês serão abençoados. Seus pés estão pisando em solo abençoado. Qualquer pessoa que vier aqui será rica.
Vocês estão andando sobre ouro. Então, não se preocupe por não ter conseguido ir para o deserto por muito tempo. Esses são os 30 anos. Recebendo. Quando eu estava no último ano da faculdade de medicina, sabe, uma vez fomos enviados para o hospital por um mês. Eu deveria fazer, não consigo lembrar de tudo, as coisas principais. Eu deveria fazer imunização em uma vila. Eu fiz. Eu deveria ir para a clínica MCH, Clínica de Saúde Materna e Infantil. Eu fiz. Eu deveria ir ao matadouro, seja lá o que for, para a cidade. Eu fiz. Eu deveria ir a uma estação de tratamento de água. É em Suão? Não, acho que não. Eu deveria fazer visitas às enfermarias. Eu fiz. Eu estava lá, vi eles, cirurgia, clínica, tudo. Era para eu estar lá. Eu atendo 70 pacientes. Tudo eu fiz. E eu comi meu pão de ensavão. Você sabe, Suão vem depois de ensavão. Então você passa por ensavão, compra o pão e chega em Suão. Sim, está no meu quarto. Já fiz tudo. Estou sozinho. Somos dois, meu amigo Stanley e eu. Ele está no quarto ao lado. Eu estou neste quarto. Estou sozinho. Coloco minha fita. Estou no quarto. Me ajoelho e oro. Não fiz nada de errado. De onde esse homem tirou essas coisas? A pergunta tem uma resposta. Todo mundo tem algo de algum lugar. Não vem só por condensação. Condensação é quando a água condensa em você. Não é verdade. Você esqueceu sua física. Você não foi para uma boa escola. Ou você não fez uma boa prova. Ou não foi um bom conselho examinador. Você é um estudante de arte. Ok. Estudantes de arte, vocês podem entender. Estudantes de arte não sabem muita coisa, mas eles são mais ricos que os estudantes de ciências. Uau! De onde esse homem tirou essas coisas? Quanto à escola Arquimedes, quantos anos eu tinha? Eu era adolescente. Eu estava ouvindo Agem e descobri que quando compartilho com o mesmo título, Como Liberar Sua Fé, quando fui apresentar, hoje vou falar sobre como liderar sua fé. Todo mundo olha para mim. Como liberar? Tem espaço aqui na frente, pode vir. Fique à vontade. Esse é meu colega de quarto na faculdade de medicina. Alguns de vocês não acreditam que eu sou médico. Quando vocês veem médicos de verdade, acham que eu sou só. Essas são provas de que eu fui para a escola. Pode atestar que eu estive numa escola. Praticamente, sim. Ele era inteligente. Ele foi fazer um curso especial. Sim, exceto aquela que todos nós fizemos. Ele fez uma pós-graduação. Antes, sim. Então, como tornando, ele era bacharel em bioquímica. Sim, não é fácil. Agora, você também vai receber coisas incríveis que as pessoas vão perguntar. Quando essa garota tem essas coisas? E quero que você saiba que são necessários 30 anos de humildade para receber certas coisas. Não pense que é preciso ir para o deserto por 40 dias. É apenas uma parte do recebimento das coisas que você precisa ministrar. Sim. Bom,
Deus escolheu para Jesus uma profissão muito humilde que o colocaria em contato com pessoas reais que se comportam de uma maneira particular. Então, todos os exemplos de Jesus foram da vida real. O homem fez banquete, convidou, não vieram. Um homem estava indo viajar. Ele deu 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Essas são situações da vida real. Um homem tinha uma vinha e plantou à noite. Acordou e outras coisas. Ele o que é isso? Um inimigo fez isso. Essas são coisas práticas da vida real. Deus escolheu para Jesus uma vida humilde e ao ouvir dizer que quando Jesus foi para o céu, ele disse: sabe, você realmente pode se identificar com as tentações dos homens. Tipo, não foi nada fácil. No deserto, fome e tentações. Então é lindo. De onde esse homem tirou essas coisas? Você tem muitas coisas para mostrar. Sim. Demônios aparecerão em seu ministério. Haverá curas. Como mágica. Sua pregação será boa. Todas as formas de pregação seca, estão banidos da sua vida em nome de Jesus. Alguém lhe diria um dia: gosto de ouvir você. Gosto de ouvir você. Eu lhe disse, trazer a unção para a sua vida e ensinar. Teme Fiagem disse, eu vou lá fora, mas não há unção. Mas ele diz que, quando começa a ensinar, aí ele diz que começa a fluir. Então você tem que aprender a começar a ensinar. Fale as palavras e confie na palavra de Deus. Pai, confio na sua ideia. É ótimo. Continue falando. Falando sobre isso. Sim, há poder na palavra de Deus. Amém. Você está ouvindo? Lindo. Versículo 3, Marcos 6. Agora, versículo 2. Vamos terminar o versículo 2. Quando chegou o sábado, eles ficaram admirados. E eles diziam: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada, para que até tais obras poderosas sejam realizadas pelas mãos dele? Agora, obras poderosas são sempre resultado de sabedoria. Obras poderosas, elas são sempre resultado de sabedoria. Obras poderosas são sempre resultado de sabedoria. Sabedoria. Ou seja, uma certa maneira de pensar. Que sabedoria é essa? Que lhe foi dada para que tais obras poderosas aconteçam. Obras poderosas. Agora, a ausência de obras poderosas na sua vida revela a ausência de um certo tipo de sabedoria. Até mesmo, se você é um pastor de filial e excede a oportunidade de estar na filial, sua falta de sabedoria em ser humilde e seguir é revelada. Entendeu? A sabedoria de seguir, a sabedoria de aprender, a sabedoria de ser humilde. A ausência disso é revelada na ausência das obras poderosas. Que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa? Provérbios 3, versículo 19 diz: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra.
A Terra não é um lugar pequeno. Só na Zâmbia há várias cachoeiras fantásticas. As cataratas Vitória ofuscaram todas as outras cachoeiras da Zâmbia. É tão enorme, tão fantástica. Mas existem cachoeiras enormes além das cataratas Vitória na Zâmbia. No mundo todo, as cataratas do Iguaçu, na América do Sul. Incrível! Elas se encontram, as três juntas. É impressionante ver os picos de gelo, o Everest lá no céu. São necessários cerca de 300 homens para ajudar uma pessoa a subir. 300 pessoas para uma pessoa conseguir ir. Isso mostra quantas pessoas precisam trabalhar para que uma pessoa seja grande. Sim. Os 300, a partir do ponto onde o carro não pode mais ir, carregam malas, cilindros de oxigênio e outras coisas. E eles continuam, e conforme avançam, eles deixam cair 100, 200, 100, até que se tornam poucos. Então chega a última equipe de algumas pessoas, 5, 6. E então eles vão, e então deixam uma pessoa ir para o topo. Oxigênio. Com oxigênio, você não consegue respirar. Isso mostra quantas pessoas trabalham para que eu esteja aqui. Ontem eles fizeram uma ação de conscientização aqui. 640 pessoas foram salvas. 640. Entregaram suas vidas a Jesus noite passada. Eu não vim. Eu estava deitado na minha cama. Eu estava descansando. Os 300 trabalhando. Ela mostra quantos trabalham até que um fique ótima. Então, aqueles que não conseguem trabalhar com pessoas nunca poderão ser excelentes, porque muitas pessoas precisam fazer você ser grande. De qualquer forma, o Senhor fundou a terra pela sabedoria. Se você conhece a terra, sabe que ela é fantástica. Se você pegar Marte, é o outro planeta sólido, vermelho. Tem uma montanha enorme, mais alta que o Monte Everest, uma só, bem grande. Chama-se Monsenhor Monsenhor. Faz muito tempo que não olho para esse planeta. Incrível. Planeta diferente, coisas diferentes. Foi só em Saturno que encontraram uma das luas. De Saturno que tem lagos. Nossa Terra, lagos. Vitória, peixe, aquele. Água. Quando você entra, é água fresca. Crocodilos, peixes, tilápias, tudo. Lindo. Hipopótamos, eles estão felizes. O Senhor fundou a terra com sabedoria. Salmo 104, versículo 24. Ó Senhor, quão múltiplas são as tuas obras. Significa quantas são as tuas obras em sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. É preciso sabedoria para fazer grandes coisas. Grande sabedoria. Por isso disseram: que sabedoria é essa, tão grande assim, obras poderosas? Então, se você vai ter um grande negócio, vou te dizer: olha, se você pegar a África, a imagem é a mesma. Pobreza, dificuldade e por aí vai. Quando estávamos na Zâmbia, sabe, eles têm o cobre, mas onde está todo o dinheiro? A estrada para a região do cobre. Teriam construído 3 ou 4 faixas e 4 faixas voltando. Não, de jeito nenhum. Você vê a estrada. Desse jeito, algumas das minas estão lá desde 1939 e continua. Tem tanta coisa aí. Existe um tipo de modo de pensar e isso sempre cria pobreza.
Então, se você puder obter esse tipo de sabedoria, ela sempre criará riquezas. Estou te dizendo. Veja a sabedoria com a qual esta igreja, a sua igreja está sendo construída, cria riquezas. É por isso que não somos. Importante. O que quer que esteja acontecendo no mundo não nos inclui. Se eles têm dívidas, crises ou qualquer outra coisa, somos excluídos. Nós somos isentos. Isenção, isenção. Isaías 60, leia isso aqui. Levanta-te e resplandece, porque a tua luz chegou e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Versículo 2. Eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas haverá uma isenção para algumas pessoas, isso é você. E veja, o que acontece lá não nos diz respeito, porque você é isento. Mas quando você entra no sistema deles de dívidas, hipotecas, empréstimos e todos os arranjos que eles têm, quando o sistema deles quebrar, o que está sendo muito previsto agora, eles estão prevendo uma quebra em breve. Você será isento. Você está aí? Que sabedoria é essa? O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Amo a terra. Amo ver as coisas. Já estive em alguns lugares lindos. Já vi algumas das grandes montanhas, os grandes rios. Eu adoraria conhecer mais lugares. É muito bom. Eu simplesmente acho Deus incrível. A primeira vez que fui ao topo de uma montanha, tipo montanhas de verdade. Não estou falando do Morro de Macati. Estou falando de montanhas de verdade. Na primeira vez que fui, fiquei maravilhado. E eu pude entender porque eles colocaram placas por toda parte. O primeiro homem a escalar essa montanha, o primeiro homem que participou dessa expedição nessa data, foi o primeiro ser humano a chegar aqui, o primeiro ser humano a escalar. Eles colocam placas. Ainda está lá. Ah, sim. É impressionante. E Deus fez tudo isso. Então hoje você está recebendo a sabedoria para criar algo que não existia antes. Veja, mas é esse pensamento que cria. É esse pensamento que cria. Muitas vezes eu envio pessoas como missionários. Elas não sabem que teriam prosperado lá. Mas existe um pensamento para que você se livre desse. Quando você é ganense, você só conhece 2 lugares: América, Nova York e Londres. Por causa disso, você fica protegido da prosperidade. Sim, sabe, um dos lugares para onde fui, quando eu cheguei lá, encontrei uma senhora branca. Ela está lá desde 1900 e quanto? 50 e poucos, 40 e poucos. Ela está lá há muito tempo, muito rica. Tudo que você vê é deles. Eles estão lá há anos. Pai, avó, ela nunca foi para a Inglaterra antes, nem para estudar. Agora, tudo é Zâmbia. Pessoa branca. Mora lá na floresta. Não é uma prosperidade baseada em dívidas. É real por causa de um certo medo dela. Sabe, você não iria a algum lugar só porque dizem que você precisa ir, mas sem saber que é justamente lá. É lá. Então, abra seu coração. Olha, os brancos sentaram em canoas e vieram para cá. E disseram que descobriram selvagens. Selvagem? Quem é selvagem? Porque você permite que eles te encontrem. A partir de agora, você vai sair para descobrir as coisas. Sabe, nossas mentes precisam estar abertas à exploração. Sabe como eu sei que estou no lugar errado? Quando eu cravo uma ideia e ouço.
E eu ouço um pouco de. Eu sei que estou no grupo errado. Sim, é por isso que estou na minha própria igreja. E eu digo minha própria coisa porque não será feita em outros lugares. E eu sigo em frente com essa sabedoria que Deus me deu. Ah, sim. Então abra seu coração para sempre se perguntar: que estilo de pensamento você está seguindo? Se for o estilo de pensamento do homem negro, lembre-se de que isso termina em pobreza, na maioria das vezes. Para mim, dirigir um carro não é nada especial. Qualquer um, quem trabalha para mim, comigo, ao meu redor, tem que ter um. Não é algo, não é uma recompensa. Viajar é trabalhar, não é uma recompensa. É assim que eu penso. Não é uma recompensa. É assim que eu penso. Jogar golfe não é uma recompensa. Eu incentivo as pessoas, eu digo, para a sua vida. Veja, quando ouvi um Jisho dizer, ele contou que um médico japonês, depois de ter um ataque cardíaco ou problema no coração, o médico disse a ele que ele tinha mais 10 anos. Disseram a ele que ele não acreditava em Deus. Ele disse para ele, eu não sei o que você está dizendo, pregando. Você tem mais 10 anos. Ele disse, mais 10 anos de vida. Ninguém nunca me aconselhou a fazer essas coisas. Escute. Quando você vier à igreja, tente aprender algo novo que não existe na sua casa. Você vai se surpreender ao ver que Deus preparou para você, além do que seus pais biológicos te ensinaram, outras coisas para acrescentar ao que veio do seu lar. Confie em mim. Pode confiar nisso. Sempre acrescenta em tudo o que você faz. Então, quando você vier, e você só traz as coisas locais da sua casa, você está perdido. Estamos todos aqui para aprender. E você vai aprender até morrer. Moça da Zâmbia, olha riquezas. Olha essas riquezas. Um ganês. Riquezas de verdade. Você faz um ganês ir lá e pegar um empréstimo, mas você não recebe um guardião para vir ficar lá. Sim. Lindo. Então, que sabedoria é essa? E você pergunta, onde podemos obter essa sabedoria? O que Jesus disse? Quem é um homem sábio? Eu o compararei a um homem que ouve a minha palavra e aguarda. Ele é como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Esse é um homem sábio. Quem ouve as palavras? Se você quer saber como se tornar sábio. Quem ouve o que eu digo? Pratique o que ouve. Te mostro o sábio. Quer ser sábio? Esse é um homem sábio. Ele ouve as minhas palavras e pratica o que ouviu. Sábio. Com certeza, basta ouvir a palavra e praticá-la. Você simplesmente se eleva à sabedoria. Se eu tivesse que ler Bill Clinton ou Lee Kuan Yew, eu realmente confiaria em mim mesmo. Confie em mim. Confie em mim. Honestamente, até psiquiatria eu encontro na Bíblia. E psiquiatria, eu sou médico. Eu encontro isso na Bíblia. Então é lindo. Estamos no capítulo 6 de Marcos. Well, ok. Agora, versículo 3. Incrível. Não é este o carpinteiro? Esta é a reação às grandes obras. É como uma reação ao amor. Alguém disse, eu te amo. Não é uma irmã. Jaqueline, você for visitar.
O versículo 2 termina com grandes obras. O versículo 3 começa com perguntas. Sim, eu digo grandes obras e em seguida vêm as perguntas. E você também tem grande amor. Eu te amo. Para que mais você disse eu te amo? Você não vai receber o amor que está pensando. Quem mais? Suspeita. Eu te amo. Por que você está vindo agora? Para onde você foi? Posso ver seu telefone, por favor? Eu preciso verificar. Uau! Então é incrível que às vezes Deus coloca algo grandioso diante de nós e a única coisa que podemos fazer é agir com desconfiança e questionamentos. Sim, uma coisa muito boa. E olhe para nós aqui na igreja. É um ministério muito grande e uma grande igreja. Deus nos abençoou com. E em vez de perguntas, questionamentos e suspeitas, devemos estar fluindo, recebendo e acreditando. Não é capital. Você não é isso? E suas irmãs? Responda a esta pergunta primeiro. De A a C, de A a B. Pegue o verdadeiro e o falso, por favor. Isso demonstra um defeito de desconfiança e infidelidade. Versículo 4. Mas Jesus disse: um profeta não fica sem honra em 3 lugares. Há 3 lugares onde o poder do profeta é limitado. Agora estou dizendo isso para que você seja abençoado. O número 1 está em seu próprio país. Tenho visto o poder fora. Profeta. Número 2. Entre seus parentes. Foram meus parentes que viraram orangotangos. Sim, meus parentes. Sim, sabe, tenho pessoas que não são biologicamente relacionadas a mim. Ou seja, você deveria ter encontrado. Ah, esse é seu cunhado que se casou com sua irmã e tal, que deveria ter sido ainda mais importante. Eles são aqueles que se tornaram rebeldes. Rebeldes, até hoje. Não é fantástico? Sem honra em sua casa, entre seus parentes. Muitos pastores lutam para obter respeito na casa. Eles têm que dizer coisas como: eu sou o chefe da casa. Quando você começa a dizer essas coisas, seu casamento já está arruinado. Eu sou o chefe. Eu estou no comando. Eles têm que dizer ao cônjuge: não me aconselhe, não me aconselhe, a menos que eu peça. Quem te disse que você pode me aconselhar? Quem te disse isso? Sim, quem te disse que você pode me aconselhar? Sim, você tem que colocar as pessoas no lugar certo. Nunca me aconselhe, a menos que eu peça o seu conselho. Você ainda está aqui ou vai embora? Sim, você tem que dizer essas coisas. É por falta de honra. Eu disse, a ponte, nós não somos iguais. O chefe é outra coisa, não é chefe. Seja lá o que você for, você não é o chefe. Isso é para acontecer só em casa.
Um homem de Deus me disse, ele falou, quando eu sento na frente e minha esposa sobe no palco, não quero te dizer o país dele. Não é Gana. Então, por favor, tire Gana da sua cabeça. Por favor. Ele disse, quando minha esposa sobe no palco e começa a dizer, glória a Deus. Eu amo o meu. Não é o sotaque do país. Eu disse, não pense no país. Não é. Eu amo meu marido. Eu amo a Deus. Glória a Deus. Ele me disse que eu estava jantando com ele. Ele me disse, quero gritar do Russ. Eu quero brincar. Mentiroso. Mentiroso. Ó, isso não vai acontecer com você. Isso não vai acontecer com você. Agora, versículo 5. Lindo. E ele não ousava fazer nenhuma obra poderosa. Terminar. Nenhuma obra poderosa. Não pode trabalhar. Poder do profeta. Jesus orou. Isso não funcionou. E isso me levou anos para perceber algumas coisas sobre o poder de Deus. Número 1, não depende da minha oração no momento. Eu vi mais o poder de Deus, como você o chama, poderoso sem orar. Sim, sum. E até menos quando eu oro, às vezes. Então você fica confuso sobre qual é mais poderoso. Sim. Porque às vezes, quando você ora muito, acaba ficando cheio de um espírito de medo, entende? E Deus não te deu um espírito de medo, então um demônio vem ficar com você, você fica muito tenso, e quando está tenso, você não flui bem. Comer. Eu costumava sentir, quando jejuo, tem uma sensação que eu tenho no estômago e, às 6 horas, essa sensação aumenta. Essa era a sensação que eu achava que era o poder de Deus, até que fui forçado a ministrar tendo comido. Porque quando você ministra o tempo todo, se você não comer em algum momento, você desmaia, mano. Como é que chama? Sim, você pode querer jejuar. Eu conheço um homem que jejuou por 70 dias e morreu depois. Sim, ele morreu depois do jejum. Sim, sim. Você está comigo? Então você descobre isso. Mas o que era comum, eu percebi, era que as grandes obras eram comuns longe de pessoas que são familiares. Sim, agora que os poderosos foram mudados pela congregação, se você pegar África do Sul e Zimbábue, a África do Sul é mais orgulhosa. Mais orgulho, tanto que você não pode vir aqui e nos dizer o que fazer. Você não pode vir do seu país. Você não pode dizer isso. Você não pode. Zimbábue, menos orgulhosa. Zâmbia. No norte, o orgulho diminui. Então você vem para a África Ocidental. O orgulho acabou.
Veja, até mesmo os diretores das cruzadas conhecem todas as diferenças. Você vai, imediatamente conhece os pastores, vê diferentes tipos. Então ele não pôde fazer muita coisa. Ó, profeta, nós o privamos. Versículo 6, lindo. Ele se maravilhou e fez a única coisa que você pode fazer quando se depara com a falta de honra. É a única resposta de um homem. Você não pode resolver isso com aconselhamento. Ele fez a única coisa que se pode fazer quando não é honrado. Ele foi embora, saiu do lugar onde não era honrado. Agora sabe, cadê minha? Eu quero ler aquela carta. Alguém me escreveu uma carta. Você tem isso aí, príncipe. Está na coisa ali. Alguém escreveu uma carta. Sabe, eu vou para o mundo todo e as pessoas que querem me ouvir pregando leem os livros. Veja bem, mas na minha própria cidade. Você entendeu? Você pensa em instituir, como é que se chama? Visão 527. Traga aqui. Ouça a carta escreveu. Tudo bem. Querido Bispo Bill, eu te odeio tanto. Por que você fez isso comigo? Eu te odeio porque você é o motivo pelo qual fracassei terrivelmente no ministério. Eu te odeio. Se você tivesse aparecido na minha vida quando eu tinha 20 anos, quando comecei no ministério, hoje eu já seria internacional. Todos os seus 40 livros me deixaram sem nenhuma palavra para dizer. Qualquer livro que eu pego, encontro as pérolas que procurei a vida toda. Você me deixou parecendo um grande idiota. Eu não sei o que fazer. O livro sobre o dízimo me mostrou coisas que eu nunca tinha ouvido. Os livros sobre liderança são exatamente o que eu procurava, porque eu não soube de você nos meus melhores anos. Agora estou com 65 anos e é só agora que você está me ensinando tudo o que eu precisava saber. Eu não consigo te agradecer. Eu não consigo te agradecer. Porque você me provocou tanto a te amar. Onde você estava? Onde você estava quando a Zâmbia precisava de um mentor como você? Só começarei a te amar quando terminar de ler todos os seus livros e utilizar o conhecimento em minha vida antes que você me deixasse confuso com todas as suas revelações. Entrarei em contato depois de entender seus livros. Mais uma vez, onde você estava quando a Zâmbia estava tendo dificuldades com o conhecimento de tipos americanos? Muito obrigado pela ajuda. Minha esposa também não gosta de você. Por quê? Desde que recebi seus livros, quase não falo com ela. Onde estava quando ministros zambianos enfrentavam dificuldades? Obrigado por ser fiel a Deus. Amém. Esta é a carta zangrada de alguém para mim. Só por ter recebido uma calhuz ou por comprar uma calhuz. Mas, no meu caso, mesmo tendo os livros, você pode não saber o que está dentro do livro. Ele falou de todos os 40 livros.
O que você é? O que você está fazendo? Jesus respondeu a única coisa que você precisa. É por isso que todo ministro deve viajar um pouco. Versículo 7. Agora, seu poder acabou? Não, olha o que ele vai fazer agora. Ele chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os anglicanos. Então havia tanto poder que ele o estava compartilhando com seus discípulos. Agora meus filhos vão expulsar demônios. As pessoas me desprezam, mas meus filhos, meus delegados, eles serão enviados. Há tanto poder, mas o poder não funcionou no lugar onde ele estava. As pessoas estavam ficando muito acostumadas com ele. Agora eu amo a próxima parte. Agora você vê. Essa é a parte orando. Ele ordenou não levassem nada para a viagem. Sem dinheiro, olha só. Sem dinheiro, um cajado ou uma sacola é um tipo de bolsa. Sem roteiro, sem pão. Muitas vezes viajo e levo comida na mala porque já estive em lugares onde senti fome. Quando você vai e eles dizem, você mentiu. Estou bem. Não coma pão. Escondi a comida na minha bolsa. Ele disse, não pegue pão. Sem dinheiro, sem dinheiro. Versículo 9. E ser baleado com sandálias. Não aplique 2 camadas. Você vai. Então, de onde vamos tirar dinheiro para a hospedagem? Agora é o momento de realizar milagres sobrenaturais de provisão para eles. Para ver o poder da provisão. Em um homem que foi questionado há alguns minutos. Este é o versículo 9. Eles estavam fazendo perguntas para ele no versículo 4 e no versículo 5. Agora ele está provendo financeiramente. Agora você vê, esse é o poder da provisão. Eu não sabia como. Sim, meu pai me disse que, se eu quisesse ir, eu iria. E eu teria que encontrar um lugar para ficar. Eu tenho que encontrar um lugar para ficar. Eu sou pastor de uma igreja. A gente não consegue nem alugar uma casa. E eu casei. Hã? E eu não tenho onde ficar. Sim, eu fiquei no hotel do meu pai. Mas agora meu pai queria que eu fosse embora, mas não sabia como dizer. Então ele não pagou a conta de luz e cortaram a luz. Então eu fiquei lá desse jeito, sem luz. Sim. E eu não posso pagar a conta de todo o hotel, porque eu estou só em um quarto. Eu fiquei lá por 3 anos. Eu não sei como ficar em outro lugar. Ele disse: vai, eu estarei com você. Deus me deu uma visão, vi moedas de ouro na estrada. Quando vi, corri feito cachorro raivoso, juntei, peguei meu telefone e chamaram um caminhão. O Espírito Santo sussurrou, não, pega algumas, coloca no seu bolso. Deixe, ele disse, para onde estou te levando? Tem mais dessas coisas pelo caminho. Esse será testemunho você dar por toda a vida. Você pode ver aqueles que estiveram em tempo integral no ministério comigo. Olha as bochechas rechonchudas deles. Olha para eles. Até esse bebezinho aqui. Olha isso, crianças. Olha para eles. Desde a escola, eles estão com a gente. Eu conheci eles quando eram todos bebês. Sim, quero dizer, servir a Deus não fez a gente emagrecer. Se alguém está emagrecendo, é porque estamos tentando emagrecer. Vamos falar sério. Não aceite dinheiro. Eu digo que estou com você.
Isso significa que o dinheiro vai chegar. Eu disse que o dinheiro viria. Eu disse que o dinheiro viria. Sobrenaturalmente. Veja, durante toda a sua vida, você vai precisar de intervenções, porque o chão é amaldiçoado. A maldição é que você deve suar e fazer mais para produzir espinhos. Quando se trata de espinhos, como em vez de repolho. Olha, se a terra não fosse amaldiçoada, um único pé de cacau já seria suficiente para te deixar milionário. Só uma árvore. É por isso que a gente precisa de uma fazenda inteira. Essa fazenda é enorme. As coisas mudaram. A terra não é o que era antes da maldição. Por isso você precisa de grandes campos para cacau e laranja. Muita gente trabalhando duro. Aqueles que realmente trabalham recebem muito pouco. Quando formos para a área da mina de cobre, você pensaria que todo mundo lá seria rico. Eles têm saído cobre. Quando encerramos a cruzada, à meia-noite estávamos indo embora. Você vê a máquina. Ela é enorme. Chega até aqui assim, redonda. Uma roda do tamanho desse buraco aqui. E ela fica girando. Ela está girando desde 1939. Está cavando alguma coisa lá em Chimbola. Nós ficamos atrás. Dizem que esta é a maior mina da África. A maior mina está funcionando. Você pode ouvir isso à noite, meia-noite, 1 da manhã. Está indo assim, sem parar. E aqueles que trabalham são muito pobres. É a maldição. Então você vai precisar de intervenções celestiais, porque Satanás está alegre e alegremente supervisionando a maldição. Dizem que vai render pouco depois de longas horas de trabalho e ele está lá para garantir rigorosamente que renda muito pouco. Ele disse que estava cuidando das galinhas quando ele estava na roça. Ele estava lá quando ouviu um barulho. Quando ele foi ver, foi uma raposa ou um cachorro que apareceu e mordeu. Ele disse que não foi que ele não machucou. Ele mordeu e matou eles. E acho que ele levou um. E ele matou a maioria deles. O libanês tinha dito para ele: quando você fizer seu criadouro de galinhas, eu vou comprar suas galinhas. Ele tinha investido. Isso rendeu muito pouco para ele. Ele tentou pela segunda vez. Dessa vez, ele protegeu contra raposas e cachorros. Ele comprou pintinhos de um dia de vida e começou a alimentá-los. Um depois de uma semana estava alimentando, 2 semanas alimentando, 3 semanas alimentando. Depois de algumas semanas alimentando, ele olhou e era pequeno. Não estava crescendo, continuava sendo um pintinho. Porque ele tinha comprado anãs, ele tinha comprado galinhas anãs. Não crescem. Ele tinha alimentado e ficavam pequenos. Olha, um dia eu fui a um restaurante na Austrália. Acho que eu estava com o Prince e nos serviram um frango. O frango era Prince, frango era pequeno. Tenho certeza que era não. É uma maldição, mas hoje você está livre dessa maldição. Amém. Por isso eu amo esse Jesus, porque agora ele estava se sentindo livre, fazendo milagres. Olha, se você não acredita no seu profeta, na liberdade dele, sabe, se eu não tivesse um carro ou dinheiro, eu não daria para todo mundo. É verdade. Uma vez eu tinha um carro. Eu queria dar um carro para alguém. Pensei assim: se eu der para essa pessoa, ela vai dizer: ah, que carro chanchema foi dado? Você sabe o que é chanchema? Pergunte ao seu vizinho. O que significa chanchema? Ele vai te explicar.
Se eu der para essa pessoa, ela vai dizer isso. Eu lutando para encontrar a pessoa para quem dar. Eu luto. Não é todo mundo que você pode abençoar. Sim, não é todo mundo. Portanto, nem todos podem realmente receber a bondade do Senhor. Amém. Você está me ouvindo? Então, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, você sabe as coisas boas de Deus. Não é? Eles fazem uma pergunta. Você tem certeza foi um milagre? As perguntas. Onde você tirou isso? É uma coisa legítima? Deus não faz grandes coisas em todo lugar. Se você não sabe, veja como ele começou a se sentir livre. Ele começou a denegar espírito imundo. Depois ele começou a fazer milagres de dinheiro. Vai, sem dinheiro, você ganha. Você só continua andando, continua andando, continua andando. Ele está indo. Ele vai se sentir mais livre. Ele continuou lendo. Ele disse a ela, não pegue nada. Gosto da maneira como Jesus se destacou das pessoas que não acreditam nele. Sim. E é por isso que às vezes ficam me movendo. Sim, sim. Você pensaria que se você ficasse no mesmo lugar, eles acreditariam. As pessoas não. Você tem que continuar avançando em direção aos reinos. Reinos. É por isso que estamos realizando a conferência Give Self Holy em Kinshasa, no Congo e em Brazzaville. Sim, não a África do Sul, Congo. Estamos na África do Sul há algum tempo. Não sei se eles gostaram. Continue se movimentando, continue andando, continue andando. Então, vamos continuar lendo. Então ele, versículo 10, entra em qualquer casa que você, então ele desce, 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 desce. Então pergunte às pessoas que queriam caminhar com ele. Então ele os pegou. Então ele foi andar sobre as águas. Você sabe, antes de ele andar sobre as águas, isso está no versículo 51. O povo seguiu até um lugar deserto. E ali de novo havia tanto poder. E no lugar deserto, a Bíblia diz que ele disse: venham vocês mesmos e descansem um pouco. Eles não tinham tempo nem para comer. Muitos viriam à sua loja. Então, havia tantas pessoas e ele disse no versículo 37, deles algo para comer. Este é aquele que não conseguiu fazer um ótimo trabalho. Ele disse, quantos pães vocês têm? 5, 2. Eles disseram, faça-os sentar. Eles se sentaram. E, tomando 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu. Sublinhe essas palavras. Ele olhou para o céu. É isso que vai acontecer com você. Você vai olhar para Deus para te sustentar. Ele olhou para o céu, ele olhou para o céu. Você viu essa parte? Ele olhou para o céu, não para o chefe dele, não para o emprego dele, não para o negócio dele, não para o contrato dele. Ele olhou para o céu. Aleluia. Sublinhe isso na sua Bíblia. Não esqueça, ele olhou para o céu. Lindo, lindo, uau! E abençoou, partiu o pão, então a terra. E quantos eram? 44. 5.000. Agora tem um KSC bem aqui. Eu te desafio a levar 20 pessoas lá. Alguns de vocês até se certificam de estar sozinhos antes de irem lá. Certifique-se de que está sozinho. Você dirige para ter certeza de que não há ninguém por perto. Então você vai lá. É preciso muito dinheiro para acolher 5.000 pessoas. Esses são os milagres da provisão. E então o versículo 51. Versículo 51.
E ele subiu ao navio, e o vento cessou. Ele estava caminhando sobre o mar. Eles ficaram surpresos, além de qualquer medida. Ei, Marcos está andando sobre a água. Esse é o homem que dizia que não era ninguém. É por isso que ele disse. Ele está pagando a conta? Isso. Olha o que ele está fazendo agora. Agora ele está andando sobre o que quero dizer. Foi quando Jesus fez todas essas coisas. Ainda estou no mesmo capítulo 6 de Marcos. Foi transferido de Mark, trabalhando na água. Eu afasto de onde não moram. E então eu começo, fluindo em múltiplos e diversos tipos de milagres. É por isso, honre profeta. Por isso não chamamos Gálatas 6. Honra do profeta. Sim, a honra do profeta. Sim. Versículo 51. Eles ficaram surpresos. E agora versículo 52. Olha o que ele disse. Olha o versículo 52. Não consideraram o milagre do amor deles. Não pensaram sobre isso. Eles não consideraram dos pães. Quando Deus faz por nós, Ele estamos dando, nem percebemos. Um dos meus ditados favoritos: somos abençoados. O Espírito Santo se manifesta e somos abençoados. Mesmo nos meus momentos mais sombrios, eu peço para você descer, escuro e triste. Isso tem uma cara muito triste. Sim. Sum. Um dia eu falei com alguém e disse, falei isso pra ela, falei, 1, 2, 3, 4. A pessoa que mais sabe chorar, chorar mesmo, só chorando pra mim. Ele disse, é o que eu sei fazer. Você realmente percebe que eles estão chorando. Foi ali que aprendi a dizer, somos abençoados. Somos abençoados, somos abençoados. Ele olhou para o céu e olhe para isso. Eles não pensariam profundamente sobre isso. Você conhece a multiplicação do Codes, a multiplicação. Olhe para a primeira igreja lá. Olhe para isso. Milhares de pessoas. Este salão comporta mais do que o Codes. Você talvez não saiba disso. Sim, mais cadeiras aqui. É um milagre. A perfeição. Não estamos considerando profundamente. Uma igreja tem pastor. Todos estão unidos, todos usam o mesmo uniforme. Sim, o resto não é assim. Sim. O milagre dos baixos. Veja, um dos grandes milagres são as bênçãos financeiras. É fácil para você ter uma casa. Milagre. Ter mais de uma casa é um milagre. E 3 casas é outro milagre que aconteceu. Ter outra casa. Olha, são 3. Você tem muitas casas. Sim. É uma profecia. É uma grande profecia. Tata é um dragão com rabo, andando por aí supervisionando sua arma que dá rendimento demais. Quando você trabalha, não deveria render muito. É como se você trabalha duro, não deveria voltar muito. O dragão maligno. E Jesus vem e, sobrenaturalmente, faz com que haja uma liberação. E aí você está vendo mais. Veja, isso vem dos profetas. Quem não estava lá, nele. É por isso que muitas pessoas não vivenciaram os avanços financeiros, porque fui dispensado. O que você sabe sobre negócios? O que eu faço com isso?
Olhe para isso. Olhe para isso. Muitos países. É interessante que os descrentes preferem me convidar para vir falar. Eles dizem: eu vi sua igreja na África Central. Eu vi sua placa. Eu vi o de Bangui. Venha e fale. Venha e fale. Somos três palestrantes. Somos três palestrantes. CEO da Mercedes-Benz e Taka. Eles estão fazendo um monte de coisas. Eu, esse homem, a senhorita, Mercedes-Benz, Tata, nós três, sim. Farewell. Sim, sim. Match, você vê? Match, você vê. Você não acreditaria. Acredite, porque você acha que eu estou apenas dando. Porque você acha que eu estou apenas dando. Quando estou profetizando, você pensa que estou com pinga. Quando profetizo, é como se estivesse conversando. Posso profetizar sua morte e você acha que estou apenas conversando. Estou dando um exemplo sobre outra pessoa. Isso já aconteceu muitas vezes. Sim, sim. Até você conhece o nosso próprio Pastor Jimmy. Se você ouvir as Microphone Tunes, eu dou uma explicação. Veja, Jimmy Farah pode ter só 8 anos. Ele morreu exatamente 8 anos depois disso. Foi um exemplo que eu dei no acampamento. Vai e ouça. Sim, sim, então. Pessoas, quando vende algo sobre o que você fala, tem que encarar assim. Esse é o estilo cuidado às pessoas. Eles não sabiam que Jesus tinha tudo isso para dar. Ele foi embora dali. Está marcado como se eu estivesse lendo a Bíblia. Mas se está na Bíblia, foi isso que ele decidiu fazer. Esses milagres. E a população. Essas são as nossas maravilhas. Esta terra, o osso aqui e este aqui. Bom, este lugar é para nós. Desculpe por não termos aberto o muro. Obras poderosas, obras poderosas, obras poderosas. Você fará obras poderosas em sua vida. Quero lhe ensinar sabedoria e pensamento. Faça obras poderosas. Não faça sabedoria africana que não o torna rico. Aleluia. Este é Jesus. Você o demite. Eles também perderam. Eles também perderam. Eles perderam demais, sim. Você sabe, um dia alguém, eu não posso e não me chamam para pregar. Quando liguei, ele me deu um dos meus livros. Ele disse que eu deveria ler este livro para eles. Eu deveria ler meu livro para eles. Eu ia falar, mas ele pediu para ler o livro. Sim, com dinheiro, você paga passagens para todos. Só leia o seu livro que temos. Leia para nós e vá. Mas aqui, eu tenho que fazer isso no 527. A força. Eu tenho que pegar o livro. E ler. Vamos reservar o homem para mais tarde, para uma análise mais aprofundada. Uau! Você não vai perder a bênção do profeta. Você não vai perder a bênção do profeta. Você não vai perder a bênção do profeta. Agora, eu vi uma pessoa, ele comprou uma igreja. Mas eu não preciso de você. É um grande profeta. É um profeta. Ele comprou um avião para o ônibus, não um carro. Sim.
Sabe, eu tenho trabalhado no meio da minha igreja. Minha igreja tem me sustentado além do que eu poderia imaginar. Eu não preciso de nada. Um profeta de verdade não precisa de coisas. Você precisa. Eu não preciso. Você precisa. Eu não preciso disso. Deus nunca vai precisar de você, de agora até o fim. Você precisa de Deus. Deus não precisa de você. Não se confunda. Eles compraram um avião para ele. Sim, eu vi. Um ganês. Um ganês. E ele viu que eu estava assistindo a um vídeo. E aí um intruso estava sentado lá e ele veio. Quando ele se aproximou, todas as igrejas se ajoelharam. Assim, eles têm profetas. Um jovem. Todos se ajoelharam. Veja, quando Elias chegou, todos se curvaram. Veja, pessoas que oram profetas e oram a unção. É como se você estivesse orando o canal de intervenção neste mundo amaldiçoado. Eu andei entre vocês. Ninguém nunca achou que eu deveria comprar um carro desses. De qualquer forma, eu não preciso disso. Mesmo que eu compre, não dirijo. Dou de presente. Falo de honra, não é necessidade. O bispo Edepo, sabe, ele disse que um dia Deus tocou no coração dele para ir semear uma semente em um homem, um pai que ele honra. Então ele foi e disse: o que ele tinha na mão eram notas de $100. Quando ele foi, ele entregou ao homem de Deus. O homem de Deus, olha só isso. Ele estava explicando. O verdadeiro profeta não precisa do que você está dando para ele. Ele olhou, segurou e disse: pegue de volta, sua mão nunca ficará vazia. Isso aqui é amor. E ele disse que aconteceu, a mão dele nunca ficou vazia. Sua mão nunca vai esvaziar. Veja, não se trata do que alguém precisa, é sobre honra. Porque, na verdade, Deus cuida de nós sem guardar nada. Ele disse: vá sem dinheiro, tom, sandálias, casaco. Só com seu vestido, calça, sua cueca, você está usando tudo. Vá assim mesmo. Eu estarei lá. Eu estarei lá por você. Confiem em mim, meus queridos. Confiem em mim. Veja, nós temos vivido como homens naturais, sem intervenções sobrenaturais em nossas vidas. Esse aspecto, veja, falemos de milagres de cura, mas esses aqui são todos milagres financeiros. Eu vi um profeta. Ele pediu que todos pegassem seus celulares. Ele está vindo para profetizar unidades de crédito em seus telefones. Pera, eu estava assistindo praticamente. Ele pegou o telefone deles. Ele orou, receba, verifique seu telefone. Eles vieram. Minha unidade era 80. Já são 225. Mais uma. Essa. Tornou-se isso. Tornou-se mais. Sim. Praticamente. Eu vi isso na prática. Veja, as pessoas não têm respeito. E veja, algo assim, veja, é um milagre financeiro. Sim, veja bem, o dono pode achar isso engraçado, mas quando multiplicais os pães, eles não consideraram. Olha só, 52, Marcos 6, 52. Eles não consideraram o milagre dos pães. Para eles não é nada. Talvez algumas pessoas tenham tirado um pouco de pão de suas sacolas.
Sim, 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 é verdade. Algumas pessoas trouxeram pão de suas sacolas e isso e aquilo. E inventaram todo tipo de coisa. Sim. Incrível. A partir de hoje marca o fim do seu desprezo pelos profetas. Agora, há aqueles que desprezam e morrem. As crianças que desprezaram a cabeça careca de Elias, eles desprezaram a careca dele. Ele simplesmente os amaldiçoou. Eles morreram na hora. Você está livre. Você nunca será amaldiçoado. Você só será abençoado. Em nome de Jesus, fique de pé e levante as mãos. Agradeça a Deus pelo poder dele nesta noite. Lindo. Pai, nós te amamos, louvamos, agradecemos e oramos. Nós te oramos pelos teus servos, pelos dons que nos deste. Nós te damos louvor, nós te damos glória. Levante as mãos. Obrigado. Pai, que envia anjos, que envia maná, que envia provisões sobrenaturais para a nossa vida. Dê-nos leite. Dê-nos açúcar, dê-nos sardinhas, dê-nos cure, dê-nos arroz, dê-nos óleo, dá-nos pão, dê-nos leite, dê-nos milho, dê-nos carne, dê-nos peixes, dê-nos frango, dê-nos ovos, dê-nos tudo o que precisamos, dê-nos sabão, dê-nos papel higiênico, dê-nos escovas para varrer a casa. Dá-nos tudo o que precisamos, Senhor. Agradecemos porque você é quem está nos sustentando. Por toda a nossa vida até morrermos, você provê tudo. E vamos valorizar cada gota e cada migalha que você nos der. Nós vamos valorizar isso. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome poderoso de Jesus. Olhe para o céu e agradeça a Ele. Ele é o seu provedor. Ele é o seu provedor. Ele é o seu provedor. Obrigado. Obrigado. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Ele é o seu provedor. Ele é quem cuida de você. Ele é o seu guardião. Ele é o seu salvador. Ele é quem te sustenta. Ele é o seu ajudador. Ele é quem intervém por você. Na sua vida natural, é quem quebra a maldição, quem derrama misericórdia e bondade. Receba as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaac e as bênçãos de Jacó. Que as bênçãos do seu Pai prevaleçam na sua vida, que elas prevaleçam na sua vida, que elas prevaleçam na sua vida. Obrigado. Obrigado, Senhor. Em nome poderoso de Jesus. Obrigado. Obrigado. Perceba. Perceba. Intervenção. Intervenção divina. Intervenção divina na sua vida. Interceptamos os mísseis, interceptamos o inimigo, intervimos em dificuldade, crise, adversidade. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus, receba a ajuda de Deus, torne-se como um judeu, torne-se como um israelita, receba a bênção de Abraão, a bênção de Isaac e a bênção de Jacó. Torne-se um judeu no espírito e receba isso. Tudo que sua mão tocar prosperará. A bênção de Jeová estará sobre a sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Maná do céu, carne do céu, pão do céu. Peixe de Deus para a sua vida. Receba isso no poderoso nome de Jesus. Obrigado.
Obrigado. Obrigado. Nós te amamos, Pai, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Escute, sabe, um dia alguém me deu uma oferta, muitos e muitos anos atrás. Quando abri o envelope, vi uma quantia pequena de dinheiro. O Espírito Santo sussurrou meu coração: é assim que estou provendo você. Esse dinheiro pequeno é como estou provendo você. Durante toda a minha vida, não vi certas coisas, pequenos pimbos. Bíblia não consideraram os pães. Pequenos pães. Coisas pequenas. Coisas pequenas. Eles não consideraram os pães. Quando você começa a ver a mão de Deus, damos testemunhos sobre celulares, iPads, coisas. Quando você despreza essas coisas, você não vai enxergar. É como milagres. Quando você não ouve testemunhos, minhas costas, meu pescoço, minha dor de cabeça, você nunca vai ouvir um pulso morto. Não, você tem que aceitar todos. Você não deve desprezar as coisas pequenas. Respeite isso. Alguém me trouxe atum e olhe para eles. Eles estão embalados em 1, 2, 3, é de Deus para mim. Leve a sério. Eu posso comprar atum. Para mim, Deus providenciou. Eles não consideraram o milagre dos pães. É isso mesmo. Quando você aprende a respeitar todos os milagres que Deus te dá, você se torna uma pessoa muito rica. Veja, numa igreja, você nos vê tirando. Quando estávamos na Zâmbia, ninguém tinha $11.000 ou $500. Não. Durante 11 cidades em que estivemos, ninguém tinha $500. No máximo, você vê cerca de 6 pessoas, 3 pessoas que podem doar $100. O resto, nada, quacha, pequeno. Eu respeitava cada um deles. Quando terminamos, compramos terras aqui. Nós compramos terras aqui. Nós compramos o terreno para a igreja. Comprou terras, cidades diferentes. E eles não vendem suas terras por valores pequenos. 25 mil, 20 mil, 15 mil. É assim que eles vendem suas terras. Dólares. Eles coletam ofertas em sua moeda e vendem suas terras em dólares. Eles não tinham respeito. Eles não consideraram o milagre do Senhor. Aqueles de vocês que Deus os abençoa por meio de sua mãe, alguns te dou 20 CDs, 40 CDs. O que é? Isso é maravilhoso. Você é um tono. Quero te dar um tapa. Não sei quem é. Vou te dar um tapa agora. Fica lá atrás. Onde? Onde no fundo? São os caras lá atrás. A torre de som. Sob a torre de som, eles estão lá fora. Eles acabaram. Alguém lhe dá crédito. Isso mesmo, é uma bênção. Sim, eles não consideraram o milagre dos pães. Aprendi a considerar tudo pequeno. Alguém me deu atum. Eu disse, lindo, lindo, que bênção. Você acha que eu não posso comprar atum? Eu não poder comprar atum, vejo a provisão milagrosa. Sim. Se a companhia de água e esgoto de Gama respeitasse a água vazando em Aca, eu não me surpreenderia se 70% da água vazando 70% da eletricidade não paga. Mas eu não respeito esse tipo de coisa. A pobreza indiana é um jeito de pensar. Você está abençoado hoje em nome de Jesus. Alguém está sendo abençoado.